Olá, meu nome é Jackson Lima, eu sou discente da disciplina de Projeto de Análise de Algoritmos, ministrada pelo professor Dr. Álvaro Sobrinho, no período letivo de 20.2 pela UFAP. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre a divisão e conquista. Primeiro, a gente vai começar definindo o que é um paradigma de projeto de algoritmo, né? Os paradigmas eles são modelos ou padrões de se fazer alguma coisa. Tipo, no nosso caso, de projetar algoritmo, a gente vai abordar o problema de forma a resolver ele de maneira eficiente tanto com um tempo de execução viável quanto um consumo de memória que não seja tão custoso, certo? A gente tem que lembrar também que não existe um paradigma que seja melhor do que o outro. Temos eles como sendo uma ferramenta e, dependendo do contexto, um vai se sair melhor do que o outro. Aí a gente chega aqui na divisão conquista, mas afinal, o que é esse tipo de paradigma, certo? Ele é uma técnica para projetar algoritmos que vamos utilizar a recursão, certo? Para lidar com subproblemas intimamente relacionados. Por que a gente vai utilizar essa técnica? Como vimos, a gente utiliza essa técnica para projetar algoritmos eficientes, certo? Daí a gente tem três etapas no caso do nosso nível de execução. Na segunda etapa, a primeira é a divisão, certo? Que a gente vai pegar subproblemas, a gente vai pegar subproblemas e sair reduzindo eles em tamanhos menores, certo? A gente vai ter um vetor A, certo? E a gente vai dividir ele em subproblemas, certo? E a gente vai resolvendo eles. E na terceira etapa a gente tem a combinação. O que a combinação vai fazer? Ele vai pegar essas pequenas soluções e vai voltar pro tamanho do vetor original, né? Juntando em uma única solução, ou seja, a solução maior. Então a gente tem a definição de subproblema, né? Então o que seria um subproblema? Subproblema é uma instância do nosso problema original, né? Ou seja, passos menores a gente viu que vai ser mais fácil de resolver. Por exemplo, essa busca binária aqui, né? A gente tem um vetor e a gente vai querer achar o elemento 20, certo? Ele é um vetor de 8 elementos, então ele vai começar de 0 a 7, certo? De 0 a 7 a gente vai ter que tirar o elemento do meio, certo? Vamos jogar aqui, aí vai dividir, meio que como se fosse dividir ele, né? Então a gente vai ter que 0, 1, 2, 3, digamos que é o que seria a metade de 7, né? Então o elemento do meio aqui seria 9. Beleza. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai comparar o 20, certo? Se o 20 é menor, se ele é menor ou maior que 9, né? 20 é menor ou maior que 9? 20 é maior. Então, como temos que o vetor é ordenado, como temos que o vetor ordenado é impossível, termos o 20 do lado esquerdo, visto que ele é maior que 9, né? Então, a gente elimina todo o lado esquerdo. A gente vai começar a trabalhar todo com o lado direito, certo? A gente elimina o lado aqui. E a gente faz novamente o mesmo processo para o outro lado, né? Verifica o elemento do meio, certo? Chama aqui 0, 1, 2, 0, 1, 2, 3, né? 3 não tem, então a gente pode considerar que 27 seria o elemento do meio. E 20 é maior ou menor que 27, certo? Ele é menor, né? Como o vetor já está ordenado, então ele deve estar à esquerda, né? Ele já está ordenado. Ou seja, a gente elimina todos os números que tiver à direita dele, né? Que seria o 44 e o 45. Daí o que vai sobrar? Somente o elemento 20, né? Por fim, a gente faz a verificação. 20 é maior ou menor ou igual que esse elemento, né? Ou seja, 20, a gente viu que ele vai ser igual a 20, né? Então, perdão, 20 aqui. Então, a gente chega na solução. Características. As características desse paradigma, ele vai ter um tempo de execução que vai ser basicamente fácil de determinar. Por quê? Basicamente, ele vai dividir o problema e vai utilizar a recursão. Ou seja, a partir da recursão, a gente tem recorrências. E aí, vão ter métodos de resolver essa recorrência que vão usar soluções de maneira mais simples. Por exemplo, a árvore de recursão, método de substituição e até mesmo o próprio método mestre. Certo, a recorrência, ela descreve o tempo de execução baseado em tempos de execução menores, ou seja, a partir de um problema pequeno de entradas menores, a gente vai chegar no tempo de execução global, certo? E ela é dada por essa recorrência aqui, né, dada na imagem.
Se nosso algoritmo for trabalhar com ele, melhor do que uma constante irrisória, então a gente vai ter o tempo dado por O de 1, certo? Que vai ser uma constante. Já se o caso for ao contrário, né? A gente vai ter esse tempo aqui, certo? Tendo que D de N seria o tempo da divisão, C de N é a combinação, e aqui o AT de N sobre 2 seria a conquista, certo? Agora chegando especificamente na ordenação por intercalação, né? Ou o próprio método de sorte. Definição, né? Ele vai ser um algoritmo de ordenação, né? Ou seja, vai colocar os elementos em seus respectivos lugares de acordo com algum critério, certo? A gente vai ter dois vetores aqui, certo? E ele se baseia na comparação, ou seja, vai estar sempre comparando um com o outro, certo? E além disso, ele é recursivo, né? Ou seja, ele vai chamar a si próprio dentro da própria função várias vezes, né? Beleza? Como exemplo, a gente tem que pilha de cartas, por exemplo, ou então lista telefônica, a lista telefônica alfabética, no caso, ou qualquer outro problema que envolva ordenação. Características, ele é estável, ou seja, ele vai manter a ordem relativa entre o vetor ordenado e não ordenado, né? Por exemplo, supor que a gente tem essa lista aqui, ó, 3, 1, 3, 7 e 2, certo? Eu vou colocar esse 3 inicialmente dentro de um quadrado e esse outro 3 aqui, que serve meu troncho, de um círculo, certo? Só para a gente poder diferenciar. Aí o que a gente vai ter aqui quando for, depois que a gente ordenar ele, né? Vai ter um, dois, três, três, né? Repetindo novamente, e o 7, certo? O que isso nos diz? Né? Aqui, primeiramente, é o quadrado, né? Que a gente pegou o elemento, e o círculo que eu peguei ali para diferenciar. O que ele nos diz? O primeiro elemento do vetor, que está no quadrado, ele vai aparecer aqui, né? Ele vai ser o primeiro a desaparecer. Pois ele aparecer no primeiro vetor desordenado, certo? E ele vai manter mesmo no vetor ordenado. Por quê? Ele faz uso da comparação do menor igual ao maior, certo? Menor igual ou maior. Dependendo do critério que a gente for utilizar, aí ele vai manter essa instabilidade, certo? E ele não é in place, certo? Ele vai precisar de uma memória extra para poder fazer a ordenação. Por exemplo, a gente tem um vetor aqui, quer dizer, a gente tem um vetor maior aqui e a gente vai sempre estar dividindo ele em dois. E o motivo dele ser in place é que ele vai precisar desse local aqui para armazenar uma memória extra. Eu vou explicar mais para frente isso. E, como eu tinha falado, ele é eficiente, certo? Então, o que a gente tem? A gente tem que ele tem uma performance constante. Então, nosso pior caso vai ser igual ao melhor caso. Funcionamento. A gente vai ter um array A, certo? Deixa eu exemplificar ele aqui. A gente vai ter um array A, dividindo em subvetores, certo? A gente vai dividir ele no meio aqui e vai dividir ele em subvetores, né? Para a gente ajudar no caso dos problemas. E ele vai ser dividido, já que a gente tem as sublistas de apenas um elemento, certo? Então, eu vou dividir essa sublista aqui, ela vai conter somente um elemento. Tá aqui, beleza? Então, agora que ele já está dividido, né, a gente vai ter que as sublistas vai ter apenas um elemento, ou seja, ele vai estar naturalmente ordenado numa lista que só tem um elemento que por natureza já está ordenado, certo? Aí, a partir do momento que chegamos nessa ordenação, a gente conquistou esses problemas, certo? Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai voltar fazendo a intercalação, certo? Aqui a gente separou, agora a gente vai voltar fazendo a intercalação dos elementos, certo? Ou seja, a gente vai estar mesclando essa lista ordenada até que a gente tenha apenas um conjunto. Ou seja, esse conjunto ele já vai estar basicamente ordenado, certo? Conjunto original, só que ordenado. Divisão em conquista, né? Mais sorte. Na divisão, a gente vai calcular um índice que iremos chamar de Q, certo? Então, eu imaginar o vetor AN aqui, certo? A gente vai dividir eles, eu vou chamar ele de A' e o outro de A duas linhas. E a gente vai dividir, né, os vetores. A gente vai calcular um índice que a gente vai chamar de Q. Ou seja, a gente vai ter que esses vetores divididos vai se dar por N
sobre 2, né? No caso aqui, o vetor dividido por 2, né? Como ele é partido ao meio. Esse vetor ele vai né, ser dividido em subvetores, calculado pelo Q. E na conquista, ele vai resolver esses subproblemas, ou seja, ele vai ordenar essas duas listas que a gente dividiu. E na combinação, ele vai fazer a intercalação, novamente, e mesclar até o vetor original, né? Até o vetor original A, certo? Que é o vetor de volta. Para exemplificar melhor, a gente tem a fase de divisão, né? Ou seja, nessa fase de divisão aqui, a gente sempre vai estar cortando o elemento ao meio, né? E vamos sair cortando todos os subvetores em diante, certo? Eu vou dividir ele no meio aqui, e eu tenho mais outra divisão aqui, corto aqui também, até que ele tenha somente um elemento, certo? Ou seja, aqui, como a gente dividiu em sublistas, até que foi elemento, aqui a gente já fez o processo, né, de conquista, certo? E o mesmo aqui a gente faz para o lado direito, né? A gente dividiu em subvetores até que ficou somente a lista de menores elementos, né? Contendo somente um elemento. O que acontece agora? A gente chegou na parte de conquista, certo? A gente aqui embaixo, que já conhecemos esses elementos, porque eles já são basicamente ordenados, né? A gente vai fazer a combinação, né? Vamos mesclar os dois algoritmos diferentes, certo? Por exemplo, a gente tem o 85 e 24 aqui. 85 é menor que 24? Não, né? Então a gente bota o 24 aqui e o 85 aqui. E a gente vai fazendo todo esse processo montando outras sublistas, certo? Aqui a gente já vai ter vetor ordenado, e vamos fazer o mesmo para os outros aqui. Depois a gente vai fazer o mesmo com as duas sublistas, a gente ter uma outra sublista com ela toda ordenada. Quando a gente tiver as duas sublistas ordenadas, a gente volta para ele do tamanho original, certo? Ou o vetor A do tamanho original, certo? Simulação. A gente sempre vai verificar, vai sempre efetuar uma verificação. O índice de início é menor que o índice fim? Sim, sim. Que nesse caso, ele é menor que 6, né? Por exemplo, a gente tem 7 elementos aqui, vamos contar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos, certo? Então, como a gente tem aqui, a gente vai partir ele ao meio, beleza? Aí a gente vai para a esquerda, a gente sempre vai começar da esquerda. O início é menor que o fim, né? No caso, 0 é menor que 3? Sim, então, partimos ao meio. O início é menor que o fim? Sim, então, né? 0 e 1, então a gente parte ao meio. Conta aqui, conta aqui. E aqui a gente já separou, né? A gente já fez a conquista. A gente vai fazer ainda até ver que eles não são iguais, né? Chegando até que ele fique um elemento só, né? Se for 0, for igual a 0, né? Ou seja, não tem mais nenhum elemento para comparar. E aqui é a mesma coisa, né? O início, né, é menor do que o fim, 2. Sim, então a gente, divide aqui no meio. O 10, como ele já vai estar dividido, não tem mais nenhum vetor completo nele, então a gente só repete aqui para o próximo elemento. E aqui é a mesma pergunta, né? O início é menor que o fim? Sim. Então a gente divide no meio. A gente aqui já conquistou. O que a gente vai fazer agora? A gente vai combinar. A gente começa fazendo a verificação. 38 é menor que 27? Não. 38 é menor que 27, então a gente joga 27 para a primeira posição e o 38 para a segunda. Mesma coisa aqui. 43 é menor que 3? 43 não é menor que 3. Então o 3 vem para esse lado e o 43 para esse. O 9 é menor que 82? Então o 9 se mantém na primeira posição e o 82 na segunda posição. 10 não tem nenhum elemento para comparar, então a gente só repete. Aí a gente temos mais os subvetores, né, já ordenados, e a gente vai sair na verificação cada um. 27 é menor que 3? Não, então 3 vem para essa posição. 27 é menor que 43? 27 é menor que 43. Então 27 vem para a segunda posição. O que que nos resta, né? Acho que como a gente sabe que o 3 já está aqui e o 27 também, então a gente precisa nem comparar com o 38, porque a gente sabe que ele é menor, né? Então vai só comparar com o segundo elemento. 38 menos 43 é menor. Então ele vem para essa posição aqui e o 43 vem para essa aqui. O mesmo aqui, né? 9 é menor que 10? 9 é menor que 10. 9 também é menor que 82. Então a gente joga na primeira posição. 82 é menor que 10? 82 é menor que 10. Então o 10
vem para essa posição aqui, e 82 para essa posição. E aqui a gente vai fazer a última verificação, né? 3, sempre comparando com o contra-vetor, 3 é menor que 9? 3 é menor que 9, então 3 vem para essa posição aqui. 27 é menor que 9? 27 é menor que 9, então a gente joga o 9 nessa posição aqui, certo? 27 é menor que 10? 27 é menor que 10, então o 10 vem para essa posição. 27 é menor que 82? 27 é menor que 82, então a gente joga para essa posição aqui. 38. 38 é menor que 43, né? Que como a gente já viu com todos os elementos aqui, 38 é menor que 43. Então a gente coloca ele aqui. 43 é menor que 82? 43 é menor que 82. Então colocamos aqui e o que sobrou foi 82. Colocamos ele aqui, ou seja, aqui a gente tem o vetor original ordenado do mesmo tamanho do primeiro vetor que foi mostrado aqui, certo? Aqui a gente tem a opção do código. A gente vai ter duas funções, né? O merge sort, que vai ser responsável pela divisão dos elementos, e o merge, que vai ser responsável pela conquista e combinação, certo? No merge sort, a gente sempre vai receber um vetor A, certo? Com dois índices. Né? Esses índices é representado por P e R, né? Que seria o início e o fim. E aqui a gente já entra na primeira verificação, né? P é menor que R, né? O início é menor que o fim, como a gente está fazendo assim. Se sim, então a gente vai calcular a partir do meio, certo? O meio ele vai ser representado por R mais P dividido por 2, certo? R mais P dividido por 2, que seria o início mais fim sobre 2, certo? Aí, por exemplo, eu vou ter um vetor aqui, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, onde P representa o início e R ele representa o fim, certo? Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai somar o elemento à esquerda mais o elemento à direita, certo? Vai ter que 0 mais 5 sobre 2. 0 mais 5 sobre 2 é igual a 5 sobre 2, que é igual a 2,5. Porém, a gente não tem índice 2,5 nesse vetor aqui. A gente não tem, certo? Não temos índice 2,5. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai tirar a função piso, certo? E tem uma função piso que eu esqueci de colocar. Então, essa função piso ele vai pegar somente o número inteiro. Daí, como tiramos o piso, né? A gente viu que ele é 2. Aí a gente vai ter 3 elementos à esquerda e os 3 elementos à direita. Em seguida, a gente chama a recursão, que está logo aqui, para dividir o vetor. A gente vai pegar o vetor A do início até o fim, ou seja, a primeira metade, e vai chamar ele novamente para a segunda metade do vetor A, que está representado aqui. Que a segunda metade do vetor A seria o meio, que é representado por meio, meio mais 1 até o fim, onde o fim é R. E depois a gente chama o merge para juntar todas essas partes, no caso, as duas partes. Certo, agora a gente vai para o merge. Na primeira linha, ele vai calcular quantos elementos ele vai ter na primeira metade, certo? Quantos elementos ele vai ter na primeira metade. Na segunda linha, ele vai calcular da parte direita, que vai ser dado por R menos Q, ou seja, primeira metade, lado esquerdo, né, o right, e segunda metade, lado direito, o left. Na terceira linha, ele é criado novos vetores. Por isso que ele não é in place, né? Como dito anteriormente, ele precisa de memória auxiliar. Onde a memória auxiliar está sendo representada aqui por mais um, certo? Ou seja, a gente separa os dois vetores, temos aqui, e todo o vetor que a gente for separar, ele vai ter como se fosse uma memóriazinha extra aqui, certo? Que está representado aqui, no caso, por mais um. Basicamente, essa flag, né, ou sentinela, a gente pode chamar como quiser, ele só vai servir para dizer que o vetor acabou, certo? Não tem mais verificações para fazer, acabou aqui. Na linha 4, ele vai fazer uma cópia desses elementos, certo? Ele vai pegar os elementos da primeira metade e copiar para ele. Basicamente, ele vai estar fazendo isso aqui. Eu não dividi o subelemento, né? Então, ele vai pegar essa primeira metade e vai só jogar ele para cá, né? Aqui seria o vetor L. Ele somente vai copiar. E no segundo for, né, da sexta linha, ele vai fazer a mesma coisa, certo? Ele vai copiar, porém, para o vetor R, né? Lembrando que ele sempre vai conter a memóriazinha extra aqui, para dizer que o vetor acabou. Nas linhas 8 e 9 é onde ele vai colocar as sentinelas no final do vetor, certo? Nas linhas 10 e 11, aqui ele está criando somente os contadores,
certo? Que vai servir para gente, para ajudar a gente na identificação, né? Quando a gente estiver na interação. Daí, chegamos no for principal, que vai fazer a divisão e a conquista, começando do contador, que vai do início até o fim do arranjo. E vai fazer a verificação, certo? Por exemplo, deixa eu dar um exemplo aqui. A gente tem um vetor com o vetor do lado esquerdo e o vetor do lado direito, certo? Basicamente, ele vai ter isso aqui, vai ter um contador índice i do lado esquerdo e o contador j pro lado direito. Então, o que, que ele vai fazer aqui, basicamente? Esse for. Se o nosso i do array L for menor, certo? Esse i do array L for menor ou igual que o elemento j do array R, então ele vai copiar para o nosso array de origem, certo? O array principal. A gente sempre vai ter o array principal ali que foi montado. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, ele vai copiar para nosso array principal. Beleza? Aí a gente vai para a linha 15. O que, que a linha 15 vai fazer? Ele vai fazer a incrementação desse contador, certo? Ou seja, aqui ele está pegando a primeira posição, a gente fez a verificação aqui se ele é menor ou igual, e daí ele vai pegar a próxima posição, certo? Como diz, a gente foi contratado aqui que ele seria um contador, então ele vai sempre pegar a próxima posição e vai ser incrementando. Como o K a gente vê que já está dentro do for, então ele também vai ser incrementado, certo? K ele seria essa posição aqui do vetor original. Ele também sempre vai ser incrementado para não estar sempre armazenando sempre na mesma posição, certo? Ele vai estar sempre armazenando na próxima, o que seria a função desse K, né? Até que o vetor esteja todo ordenado igual ao tamanho original. E aqui tem as referências, peguei algumas ilustrações da internet, do wiki, do blog do Cyberini, alguns canais no YouTube e principalmente o livro de Cormen, certo? Espero ter ajudado de alguma forma e isso é tudo. Muito obrigado por assistir.